Vamos falar agora sobre arrependimento e culpa, né? Tem gente que diz que não arrepende de nada que fez. É uma frase que a gente escuta com uma certa frequência. Costuma ser um modo de expressar a aceitação de si mesmo. É até importante a gente se aceitar. Mas será que a gente não deve mesmo se arrepender de nada que a gente fez? Então, de aceitar a responsabilidade dos próprios atos, mas o que diz exatamente é outra coisa, né? Em que consiste o arrependimento? Em que se diferencia o arrependimento do sentimento de culpa? Então, há dois sentimentos que nos advertem que o nosso comportamento não foi adequado. Quais são esses sentimentos? O sentimento de vergonha, que é um sentimento social, é um estado de ânimo penoso ocasionado pela perda real, presumida ou temida da própria dignidade, ou seja, quando você sente que a sua dignidade foi afetada, você fica com vergonha. Quando sua imagem social, você sente que ela foi também de alguma maneira ultrajada, seja pelo seu comportamento, né, ou o comportamento de outros, o apreço dos demais também foi diminuído. Então depende sempre do juízo alheio à vergonha. É um medo de ser mal visto pela sociedade, pelos outros. Há muitas derivações da vergonha. Por exemplo, a timidez. A timidez é uma espécie de vergonha e que ela pode também ser excessiva, e essa sim deve ser combatida, ou injusta, você sentir vergonha por algo que foi imputado a você, mas que de fato não foi algo empreendido por você. Então o juízo social ele pode ser destrutivo, ele pode acabar com a nossa imagem, com a nossa consideração perante os outros. Já a culpa é um sentimento de pesar que se experimenta depois de ter realizado uma ação considerada má, porque você feriu outra pessoa porque foi contra as suas próprias crenças ou as normas morais da sua sociedade. Então aí você sente culpa, quando você sente que de alguma maneira você fez algo errado, ou mal, que feriu o outro, que foi contra aquilo que você acreditava, que foi contra também aquilo que a sociedade espera de você. Então essa culpa às vezes é sentida de maneira insistente, até ofensiva, e também ela pode ser negativa, mas também pode ser positiva. Tudo vai depender da maneira que você lida com ela. O arrependimento já é algo mais forte, é a dor que sentimos por ter cometido um delito, um erro, uma maldade. Desejamos ao mesmo tempo emendá-lo, repará-lo, sentir. Então, a gente que sente vergonha do que fez, né? Sente até pelo que fez, mas não se arrepende, não quer se emendar, não quer mudar, não quer reorientar o seu comportamento. Então, é também a decisão de não voltar a fazer aquilo que você fez. O arrependimento implica isso, e por isso ele se diferencia da vergonha, que é só um sentimento de inadequação, ou um sentimento de que você se sente desprezado ou menosprezado por algo que você fez pela sociedade. A culpa já é quando você está mal consigo mesmo. A vergonha está relacionada com a sociedade. A culpa está relacionada consigo mesmo. O arrependimento está relacionado quando você tanto a vergonha quanto a culpa, mas também a vontade de mudar o seu comportamento. Então, alguns psicólogos recusam o valor desses sentimentos, porque sentem ou acham ou acreditam que eles são negativos. Mas será que são negativos mesmo? Será que sentir vergonha, culpa, arrepender-se e querer mudar é algo negativo ou algo positivo? Tudo depende das circunstâncias. Em algumas circunstâncias isso é negativo, pode te prejudicar a sua autoimagem, a maneira como você lida consigo mesmo. E às vezes você pode sentir vergonha e culpa e até arrepender-se de coisa que é positiva, mas que porque ainda não é compreendida pela sociedade, você acaba reorientando para se formatar e se enquadrar, se encaixar na sociedade. E os sentimentos sempre nos proporcionam algum conhecimento útil. Todos os sentimentos que a gente experimenta, os sentimentos que nós experimentamos proporcionam a gente algum conhecimento útil. Por isso permaneceram ao longo da evolução, senão eles teriam sido eliminados ao longo do processo evolutivo da humanidade. Se a gente ainda sente, é porque foram importantes no processo evolutivo. Então são sentimentos que nos ajudam a cumprir os deveres e as normas. Se a gente não tivesse os sentimentos, a gente não cumpriria os deveres e as normas, e a convivência social seria praticamente impossível. Nesse sentido, eles são bons. No entanto, pela profundidade com que afetam a pessoa e pela facilidade com que adquirem demasiada importância, convém mantê-los ou tê-los sob controle. A gente não pode ceder sempre aos sentimentos, às pulsões, aos nossos desejos.
Então há vergonhas justificadas e vergonhas, assim como há também culpas bem fundamentadas e culpas sem causa. Então, todo esse conjunto de sentimentos morais deve, portanto, ser medido e regido pela razão. Então a gente deve sempre refletir que essa vergonha, essa culpa, esse arrependimento, essa mudança de comportamento que eu estou empreendendo, ela é positiva ou não? Ela é bem fundamentada ou não? Então isso ajuda-nos a perceber, endireitar o nosso comportamento, mas isso exige um grande rigor na avaliação. A gente tem que sempre avaliar. Então, há funções positivas no arrependimento e na culpa, assim como há também depender da circunstância, da situação. Portanto, avalie sempre dessa maneira.